Calcule a área da região abaixo do gráfico da função f de x igual a 3x ao quadrado menos 1 acima do eixo x e pelas verticais x igual a 2 e x igual a 4. Bom, então vamos entender primeiro esse desenho. Perceba que esse gráfico aqui já é um gráfico de segundo grau, né, uma função de segundo grau, então já consigo esboçar ele melhor do que o gráfico anterior, né, que era uma função ao cubo. Então vamos fazer esse trabalho primeiramente de desenhar o gráfico para entender qual é a área que a gente vai determinar por meio da integral definida. Então eu tenho aqui a minha função f de x igual a 3x ao quadrado menos 1. Perceba que é uma função incompleta, nós não temos aqui aquele coeficiente b, certo? Então é uma integral, uma função até mais simples de encontrar as raízes e desenhar, tá bom? Então perceba que a minha função ela intercepta o eixo y em menos 1, tá? E quando não tem o b, exatamente esse aqui vai ser o vértice da minha parábola, né? Depois eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 1 igual a 0 para encontrar as raízes, certo? Então vai ficar 3x ao quadrado igual a 1 positivo. Esse 3 passa dividido, então vai ficar 1/3. E para isolar o x eu vou calcular a raiz, né? Lembra que aqui é mais ou menos a raiz quadrada de 1/3. E para isso, então, nós vamos ter mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 3. Podemos aqui fatorar, né? Então nós vamos ter aqui x igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3, tá bom? Então, raiz quadrada de 3 dividido por 3, uma aproximação que nós temos aí, é basicamente 0,5. Tá? É o que vale isso aqui. Obviamente, negativo e positivo, porque tem esse mais ou menos. Então, como que funciona o gráfico então, dessa função? Eu vou desenhar aqui meu plano cartesiano, a f de x. Então, eu tenho aqui, desse lado, né? Menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E aqui, raiz quadrada de 3 sobre 3. Lembra que eu tinha dito para vocês que o vértice, né, é o mesmo ponto de encontro do eixo y, que vai ser em menos 1. Então está aqui embaixo, né, menos 1. Logo, a minha parábola ela tem esse desenho aqui. Ela passa pelas raízes, pelo vértice e continua, tá? Deixa eu dar uma exagerada para cá, tá? Só para ficar mais evidente aqui aonde que eu quero encontrar. Então, aqui está minha parábola. Opa, peraí que esse meu canetão aqui ele tem uma ponta esquisitinha. Ok, minha parábola está aqui. Tranquilo? Qual é o intervalo que nós vamos integrar, então? É entre 2 e 4. Ah, lembra que isso daqui eu falei para vocês é mais ou menos 0,5? Então, o 2 está um pouco para cá e o 4 um pouco para cá. Tá? Então, se a gente traçar retas verticais aqui, por isso que eu queria exagerar um pouquinho, né, pessoal, para poder pegar esse gráfico lá na outra reta, tá? Então, deixa eu continuar para cá, só para vocês entenderem basicamente. Então, continua para cá. Então, a área abaixo desse gráfico, acima do eixo x e entre as retas x igual a 2 e x igual a 4. Então, é exatamente essa área aqui. Bom, então, é essa área aqui que a gente vai determinar por meio da integral. Esse espacinho aqui. Viu? Logo, é só aplicar, então, a integral. Então, vai ter integral de 2 até 4 da função 3x ao quadrado menos 1 dx. Então, vou integrar isso daqui.
vou ter 3 que multiplica integral de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Menos 1 vezes x, porque a integral de constante é a constante vezes a variável que eu estou integrando. Lembra que isso está sendo integrado de 2 até 4. Podemos simplificar esse 3 com esse 3. E temos aqui, então, a integral de x ao cubo menos x, variando de 2 até 4. Então, agora é só efetuar a substituição. Primeiro por 4, então vou ter aqui 4 ao cubo, menos 4, menos a substituição por 2. 2 ao cubo, menos 2. Então, essa integral vai ficar 4 ao cubo é 64. Então, vai ficar aqui 64 menos 4, menos 2 ao cubo é 8, menos 2. 64 menos 4, 60. Menos 8 menos 2 dá 6. Então, aqui fica 6. E, portanto, 60 menos 6, 54. Então, esse é o valor da integral, 54. Com isso, finalizamos o exercício.